verdade, eu tô aqui no Arthur Azevedo já há 10 anos. E assim, é uma trajetória muito boa, porque o teatro para mim trouxe alegria, trouxe felicidade. O teatro, como algum outro órgão, todo equipamento que seja do Estado, isso é do povo. Então o povo merece atenção, merece poder usar o espaço, certo? Primeiramente, que sem o povo não adianta ter teatro, e quem é que vai vir assistir? Em 1956, uma noite de inauguração, mas também de encontros, de expectativa e de um bairro inteiro descobrindo um novo espaço para sonhar. Na inauguração, a noite ganhou vida com a peça A Almanjarra, de Arthur Azevedo. Um dos grandes nomes do teatro brasileiro, ele escreveu com humor e sensibilidade sobre o cotidiano do seu tempo. E naquele momento, seu nome não era só uma homenagem, era o início de uma história que seguiria viva no palco por gerações. Há décadas atrás, o teatro não tinha a tecnologia de hoje. Luzes e sons eram simples, mas já essenciais para emocionar no palco. E é essa evolução que nos traz ao presente. Quando eu chego aqui na meados da década de 80, eu me deparo com um equipamento de iluminação cênica, uma mesa de iluminação cênica, que foi nada mais, nada menos que o segundo equipamento de luz utilizado pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era uma estrutura mecânica, eletromecânica, enorme, composta de manetes, um volante, e cada manete movimentava 2 kg de luz, ou seja, 2.000 watts de luz. E eram 15 manetes em cima e 15 manetes embaixo. Como eu disse, era um sistema eletromecânico que movimentava cabo de aço e resistores de mais ou menos 80 centímetros com pista e cursor. E cada resistor desse fazia 2.000 watts, ou seja, comandava 2.000 watts de luz. Então era uma manete comandando um resistor, uma resistência, que comandava 2.000 watts de luz. Então, para você movimentar uma carga de luz de 2.000 watts, você precisava de um braço. Para dar um blackout, existiam uns travamentos, né, cada manete dessa, que condicionava essa estrutura mecânica ao volante. Então, um BO, né, que é a gíria utilizada para o blackout, ou seja, para apagar o palco de todas as luzes que eventualmente naquela cena está sendo utilizada, você precisava condicionar essas manetes a esse volante, que você movimentando tudo dava o tal do blackout. Então você precisava de 2 braços para movimentar, não sei, talvez 10 kg de luz. Hoje, com o avanço tecnológico, você faz um movimento às vezes de 40.000 watts com um toque de dedo. O sistema digital permite isso. E além disso tudo, além da facilidade de movimentar quilos de luz, você tem a facilidade de fazer isso num sistema digital extremamente programável, né, onde facilita a movimentação cênica, né, porque que a gente tem que pensar que a luz também é uma arte, né? É uma arte de apoio à arte principal, que é a arte de representar. Eu costumo dizer que a iluminação cênica o iluminador e o operador como se fosse uma espécie de ator da iluminação, ou seja, ajuda na contação daquela história. E quanto mais tecnologia agregada à movimentação da luz cênica, de forma mais precisa, você ajuda a contar essa história. E se tratando de Teatro Arthur Azevedo, o processo de evolução nesse setor foi gigantesco, porque hoje a gente conta com um sistema digital, né?
uma mesa digital, como eu disse, que com um toque de dedo você ao que no passado você precisava de um braço para movimentar 2.000 watts, hoje com um toque de dedo você movimenta 40.000 watts. E mais, hoje você já não precisa tanto dessa carga toda para ter uma qualidade de luz. Porque quando a gente fala de 40.000 watts, a gente está falando de lâmpadas incandescentes, ou seja, de equipamentos, né, de filamento que depende de uma tensão alta, de uma corrente alta, gera aquecimento. Tanto que a gente chama esses equipamentos de lâmpada quente, né, baseado em lâmpada quente. Hoje você tem as luzes frias, né, que são os equipamentos baseados em LED, que a tensão a corrente é infinitamente menor e aí, consequentemente, a potência é infinitamente menor, o consumo é infinitamente menor e com uma qualidade, uma precisão de iluminação tão grande quanto daquela época utilizada através das lâmpadas incandescentes. Não que a gente não utilize as lâmpadas incandescentes, a gente já continua. Existem equipamentos que ainda usam esse tipo de lâmpada, né? Aliás, tem diretores de teatro que ainda preferem utilizar esse tipo de luz, que passa uma verdade diferente do equipamento à base de lâmpada LED, né? Então a gente ainda utiliza P6, Fresnel, elipsoidal, que são os refletores que usam lâmpada quente. Mas o LED hoje é uma realidade, né? É uma realidade que facilita muito e, além de tudo, a mesa, né? O equipamento que controla tudo isso, o equipamento digital que facilita essa operação comparado a essa estrutura, como eu disse, que é uma estrutura histórica que a gente ainda tem guardado isso aqui no teatro, porque a gente não pode perder essa memória, que é um equipamento que foi utilizado, foi o segundo equipamento de iluminação cênica utilizado no Teatro Municipal. Se você for acessar esse material, você vê lá, nesse material você vê lá Avenida 13 de Maio e uma outra rua do lado ali, como menção à referência dos refletores que eram instalados na caixa cênica do Teatro Municipal. Esse equipamento está aqui conosco, até hoje. O meu nome é Alex Montesani, eu tenho 50 anos, desses 50 anos eu tenho alguns anos dedicados ao teatro. Eu comecei muito cedo, comecei com 9 anos de idade e, por incrível que pareça, comecei aqui nessa casa, no Teatro Arthur Azevedo. Com 9 anos de idade, eu estava passando aqui na frente com a minha avó e estava acontecendo uma recreação nesse dia e aí a minha avó perguntou o que estava acontecendo e foi o meu primeiro encontro com o teatro, né? Quando eu entrei no teatro e vi a plateia, palco, toda aquela coisa completamente diferente para mim, foi amor à primeira vista. E aí eu tive o meu primeiro encontro com a arte, com o teatro, e desde então não consegui mais abandonar. Então, quando você realmente está no início, mesmo depois de muitos cursos, você procura, você vai permeando por outras áreas do teatro, e eu passei por todas elas. Eu fui ajudante de cenografia, eu montava cenário, eu fazia sonoplastia, eu fazia iluminação, e até de fato subir ao palco mesmo depois de já estar apto para isso, por conta de todos os cursos que eu já fazia, já havia feito, demorou um pouco eu de fato me sentir confiante para começar a interpretar. E aí eu realmente comecei a me dedicar muito às aulas de teatro. Fui professor da Lona Cultural de Campo Grande durante 7 anos consecutivos como professor titular. E aqui no Arthur Azevedo já é o meu 2º ano aqui na casa. Justo na casa, eu te costumo dizer até que foi um grande presente, porque eu comecei aqui com 9 anos de idade e aí quando eu completei 50 anos foi o meu presente estar na casa como professor aqui da casa. Isso é uma coisa que para mim é extremamente gratificante. E hoje estar dentro do Teatro Arthur Azevedo, ano passado eu tinha 2 turmas, esse ano eu já estou com 4 turmas. Eu tenho alunos
das mais diferentes idades. Eu tenho alunos do infantil com 6 anos de idade e tenho a turma de jovens e adultos com pessoas com quase 60 anos. E é muito bacana poder ouvir, principalmente das pessoas com mais idade, o quanto o teatro tem sido transformador na vida dessas pessoas. Mulheres que estavam em casa, né, algumas casadas, outras separadas já do marido, com filhos criados, sozinhas em casa, com tempo ocioso, sem absolutamente nada de novo para fazer ou para contar, e simplesmente aleatoriamente apareceu aqui no teatro para, eu quero ver como funciona essa coisa do curso de teatro. E depois de fazer a primeira aula, saírem assim, estartadas, sabe, maravilhadas, que esse primeiro encontro com a arte, como isso pode ser assim, sabe, extremamente rico e inovador, modificador na vida de uma pessoa, independente de quem quer que seja, se é uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha. Mas claro que quando isso vem de alguém mais velho, isso tem um impacto muito maior, né? Porque quem tem mais idade, ela está muito mais propensa a repelir várias coisas, né? Mas a arte, ela é tão transformadora, ela é tão modificadora, principalmente a arte cênica, em especial, eu estou falando da minha arte, que eu trabalho. Ouvir um depoimento de uma senhora de mais de 50 anos, que ela não vê a hora da semana virar para chegar o dia de vir fazer aula no teatro, isso é muito gratificante. Saber que tem alguém que fica aguardando o dia para vir para cá fazer uma aula de teatro. É uma coisa que, de fato, eu sempre digo, o teatro, eu acho que é a única, talvez a única das artes que ela simplesmente não censura ninguém. Né? Para o teatro você não precisa ter um biotipo para interpretar um personagem. Você pode ser qualquer pessoa, você pode ser o que você quiser dentro do teatro. Né? Essa eu acho que é a magia do teatro, e eu realmente não vejo uma hora de parar, tanto para quem trabalha no teatro quanto para quem exerce a profissão de ator. Eu digo que eu vou ficar velhinho, eu vou estar 80, 90 anos e vou continuar dando aula de teatro. E se eu cansar de dar aula de teatro, eu vou voltar para o palco, eu vou fazer uma outra coisa, uma função técnica, porque o importante é estar aqui dentro. A magia de estar aqui dentro, sendo útil de alguma forma, agregando a arte de alguma maneira com o nosso trabalho, isso de fato é extremamente gratificante. Na década de 90, nós estávamos aqui com a produção Direito a Volver, por uma temporada de um mês. No elenco estava Mauro Mendonça, Rosa Maria Murtinho, Ana Maria Nascimento e Silva, Davi Pinheiro, esses atores aí consagrados da televisão e do teatro. Então recebemos essa produção do Direito a Volver, do espetáculo Direito a Volver. Não, o espetáculo com 15 minutos de iniciado, falta luz. Falta luz, simplesmente falta de luz. Falta luz. E o equipamento de iluminação cênica utilizado nesse espetáculo era exatamente esse que eu narrei. Esse equipamento que foi o primeiro sistema de iluminação cênica do Teatro Municipal. A operadora de luz da produção estava lá para operar com os braços, ao invés de operar como é hoje, né, com toque de dedo. Muito bem. E aí a gente ficou naquela expectativa, teatro lotado. E aí, como é que a gente faz e tal? Era um público de sábado, que naquela época a gente reputava como o público de sábado um público mais agitado. Tinha característica de pessoas jovens, que depois esticavam à noite, saía do teatro e ia para um barzinho e tal. Não era um público de domingo, que era um público mais calmo. E aí a gente ficou na expectativa, como é que esse público vai reagir, né? Querendo dinheiro, o ingresso de volta ou coisa parecida. Mas não, o público ficou silencioso. E aí, para nossa surpresa, os atores começaram a dialogar com o público, de que maneira eles iam solucionar aquela questão, porque não tinha como dar continuidade ao espetáculo, porque dependia da luz cênica, sem energia elétrica, como é que aquele espetáculo ia acontecer? Então era impossível. Aí, de repente, um
uma pessoa do público deu uma sugestão para o Mauro Mendonça, que era o ator, né, principal. Que tal se a gente pusesse umas velas na ribalta, aqui na beirada do palco? Ele gostou da ideia. Aí a gente saiu correndo atrás de velas e tal, colocamos as velas na ribalta e tentamos realizar o espetáculo à luz de vela. E tudo bem, ia deixar de ter o brilho da movimentação da iluminação cênica, né, que marca também as cenas. Isso não seria possível. Mas, entre não realizar ou realizar, optou-se por fazer com a luz de vela. E aí o espetáculo aconteceu durante 5 minutos com luz de vela. Até um determinado momento que foi dito assim, não é possível, porque a vela não está conseguindo iluminar até o fundo do palco. Não pelo fato de não ter a movimentação, mas e sim porque deixou uma parte do palco escura. E aí desistiu-se dessa estratégia de usar as velas e continuou a negociação. Aí alguém disse assim, que tal se eu puser meu carro aqui na porta lateral? Aí eu acendo o meu farol, deixo o motor ligado e vai com a iluminação do farol de carro. O Mauro Mendonça gostou da ideia. Aí o espectador, né, saiu correndo, a gente abriu a porta lateral, ele foi lá, pegou o carro dele, nós posicionamos o carro de maneira que ele ficasse mais para dentro da plateia possível, manteve, era um Passat. O carro era um Passat, um carro da Volkswagen antigo, mas na época era um carro novo. Posicionou ali na porta lateral, ele manteve o motor ligado, acendeu os 2 faróis e pum, entrou aquela luz chapada no palco e iluminou o palco todo. E aí deu para realizar. Aquele espetáculo Direita Vou Ver, no meados da década de 80, com Mauro Mendonça, Rosa Maria Murtinho e grande elenco, uma parte desse espetáculo foi realizado à luz de farol de Passat. Aqui no teatro. Isso aconteceu aqui. E faltando uns 15 minutos para o espetáculo acabar, volta a luz. Aí retoma a luz cênica, com os 15 minutos finais, né? Retoma a luz cênica aí o espectador foi lá, desligou o carro e o espetáculo foi até o final. E o final desse espetáculo foi maravilhoso, porque a plateia aplaudiu os atores e os atores aplaudiu a plateia pela iniciativa, pela maneira como lidou com o problema, pela sugestão, pela interação, pela troca que foi perfeito. Então nós vivemos isso aqui no teatro na década de 80. E tem muito mais histórias além dessa. Com vocês, eu sou Lincoln Pereira, professor de dança, coreógrafo e mestre de sala da Embaixadores da Alegria, e tive uma passagem de 2 anos aqui como funcionário e agora estou locado no Teatro Armando Gonzaga. Vir para o Teatro Arthur Azevedo foi uma grande emoção, porque a minha formatura de ginásio foi aqui. Então, quando eu fui contratado para trabalhar aqui, teve uma volta ao tempo, né? Então foi um momento muito bacana, vi toda a construção do teatro, vi essa reforma maravilhosa e faraônica beneficiando não só a comunidade, mas todas as produções artísticas. Eu queria falar uma coisa assim, durante esses meus 2 anos que eu passei por aqui, foi assim, emocionante demais, justamente por causa dessa minha trajetória de ter passado por aqui na época de ginásio, eu era um adolescente, né? Hoje foi esse de entrada, um quadro que está aqui atrás, a minha homenagem, feito pelo diretor atual, que é o Marcos Paulo. Isso aí fica muito marcante para mim, muito significativo, deixar uma foto, uma obra de arte aqui, significando a minha passagem e a minha trajetória como pessoa ligada à arte, desde a época em que vocês nem existiam. Mas assim, aqui me trouxe a viver de novo a vida, porque eu trabalho com muita gente, todo tipo de gente. Eu trabalho com criança, adulto, senhorzinho, senhorinha. Então eles vêm aqui, tem pessoas que já conhecem o Ponte da Jaque, já vem aqui, vou lá falar com a Jaque, vem aqui tomar um cafezinho, vem aqui comer uma pipoca. E eles gostam de vir pra cá pro teatro e gostam de ficar aqui conversando com a gente. E a cultura, por si só, é tecnologia, fazer cultura é tecnologia, né? Porque a gente está incansavelmente ali fazendo um network, conhecendo pessoas e fazendo arte. E quem consome arte, quem gosta de arte, sempre está procurando por ela, seja no Google, seja nos lugares que as pessoas acessam, né? E aí a internet, a questão ali da rede social, né, de cuidar do Instagram do Arthur Azevedo,
foi muito da questão de qual conteúdo trazer, de como fazer esse conteúdo, de como fazer essa comunicação, né? Pra gente poder atrair um público ou para manter esse público, principalmente de um teatro da cultura, por mais que, como eu falei, são pessoas que procuram pela arte, a gente tem que deixar ali algo interessante. Então é sempre vindo trazer coisas assim, além só dos eventos, né? A gente tem os eventos aqui que acontecem, que é pauta, que é o giro cultural. E agora tem escola de dança aqui, tem professor de dança, tem aula de teatro, tem aula de yoga, tem espaço da sala multimeio, que é onde acontecem essas atividades, tem a galeria de arte, e tudo isso as pessoas precisam saber, e elas vão saber por onde? Só passando aqui na frente? Mas ainda assim é necessário essa comunicação em conjunto, a comunicação de campo, da rua, ali do cara a cara, de estar aqui, de receber bem as pessoas que chegam, de se relacionar com as produções, mas também comunicar isso através do Instagram. Então é trazendo a história de Arthur Azevedo de uma maneira mais popular, de uma maneira mais campograndense. Cuidar dessa rede social daqui é isso, é deixar as pessoas cientes do que acontece, de como acontece e de como acessar, e de que sim, é uma cultura que é acessível para todos, por mais que não pareça, mas é tudo a questão de acompanhar mesmo, de dialogar, as portas estarem abertas, vir aqui, não só mandar a mensagem no direct, né, que a gente pega, a gente responde também, mas vir, porque o Arthur Azevedo, ele tá aberto para a população acessar, seja no @Teatro Arthur Azevedo RJ, seja aqui na Vitor Alves. E a venda de ingresso era assim, tinha realmente as vendas aqui, não tinha vendas online, era só vendas presenciais, né? Não havia Pix, não havia crédito e débito, era dinheiro, tudo dinheiro. Aí, com o passar de alguns anos, eu não sei assim precisar o tempo, foi abrindo para crédito e débito, quando o sistema bancário foi assim evoluindo, né? E nós agora, há uns, não sei precisar, um tempo atrás, que aí o Pix entrou agora pra gente, tem menos de um ano que eles colocaram Pix pra gente poder vender por Pix. Sim. Era crédito, débito e espécie. Crédito, débito e espécie. Agora nós temos a facilidade do Pix e as vendas online, que 90% hoje em dia das nossas vendas são online. Com algumas restrições do nosso público de terceira idade. Sim. Eles ainda têm, isso aí para eles ainda é uma barreira muito grande. Eles preferem vir aqui, comprar com dinheirinho trocadinho na mão. Muitos não sabem crédito, débito, Pix, então eles não sabem. Nós ainda temos essa barreirazinha, sabe? Com o público de terceira idade. O meu neto comprou para mim, moça, chega aqui, mas eu não estou conseguindo abrir o ingresso. Ele não printou para a senhora, ele não imprimiu. Não, ele só comprou para mim. Aí nós temos que pedir o CPF de quem fez a compra, a gente gerar a segunda via para ter acesso. Sim. Então temos essas barreiras. Eu particularmente assim vejo que o que não houve mudança para mim, na minha visão, é o nosso contato direto com o público. Por quê? O nosso público é um público rotineiro, é um público constante. São as pessoas que estão sempre aqui, em todos os nossos eventos. 90% do nosso público são aquelas mesmas figurinhas carimbadas que estão em todos os nossos eventos e criam um laço assim até que de amizade desse. Hoje nós temos essa nossa apresentação, é um projeto chamado Giro Cultural. Sim. É um projeto da Funarge que dá acessibilidade ao público de ter acesso a grandes apresentações, shows musicais, enfim, com um valor muito baixo. É R$5 a inteira e R$2,50 a meia. O Giro Cultural tá maravilhoso, porque é na terça, na quarta-feira, agora diz que é 2 vezes na semana, e tá vindo todo tipo de cantores, que é tanto do gospel, como dos anos 80, como rock, como música romântica, coisas que o teatro tá trazendo para a Zona Oeste, aqui em Campo Grande. Porque muita gente também de certas idades, às vezes quer ir para shows, né, que não sai mais de casa, mas sabe que agora no teatro tem isso tudo. Ao longo de quase 7 décadas, o Teatro Arthur Azevedo cresceu, se transformou e acompanhou as mudanças de seu tempo. A tecnologia evoluiu, os espaços foram ampliados, novas formas de comunicação aproximaram ainda mais o público da cultura. Mas, entre tantas transformações, algo permaneceu intacto: a capacidade de reunir pessoas.
Em um lugar onde os desafios sempre fizeram parte da realidade, a arte continuou sendo encontro, acolhimento e esperança. Talvez seja por isso que esse teatro tenha permanecido vivo por tanto tempo. Porque, mais do que um prédio ou um palco, ele pertence às pessoas que o constroem todos os dias. Os artistas, aos trabalhadores, aos educadores, aos espectadores e a uma comunidade que continua acreditando que a cultura merece ser vivida, compartilhada e preservada. Porque enquanto houver pessoas dispostas a se emocionar, a aprender, a sonhar e a estar juntas, o espetáculo continuará.